acessar a energia feminina dentro de mim? Como manifestar a energia feminina no mundo que me cerca? Essa tem sido a pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias. Queridas, queridos, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a energia feminina, ela é uma energia que vem após. O princípio masculino na existência é o princípio iniciador e é o princípio do ser. O princípio feminino da existência é o princípio receptor, gerador e é o princípio do vir a ser. Tudo aquilo que vem a ser só pode vir a ser a partir daquilo que é. Condição necessária para a feminilidade se manifestar, portanto, é a segurança, porque o feminino é o campo que rege sobre a vida. Por isso as mulheres têm uma agudeza maior a questões de sobrevivência. Elas têm uma capacidade perceptiva maior para observar lacunas de insegurança no campo que a cerca. Portanto, você nunca conseguirá ser verdadeiramente mulher, despertar todo o seu potencial feminino, enquanto você não se sentir plenamente segura. Temos uma questão fundamental aqui. Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo absolutamente hostil às mulheres. Um mundo de uma cultura misógina que é reverberada nas mídias sem cessar. Músicas que colocam a mulher em lugar de degradação, filmes, novelas, literatura, teatros. E isso lobotomizou tanto a nossa classe artística, que eu nem gosto de chamar desse jeito, mas ok, que até mesmo eles não conseguem ter uma visão crítica sobre aquilo que eles estão reverberando. Mas não importa o autor, importa a mensagem, importa que hoje tudo que nós vemos refletido sobre as mulheres desdobra uma perspectiva sobre a mulher absolutamente grotesca, nojenta e absolutamente distorcida e distante da origem do real, do que é o feminino em si. Insegurança que vem de uma distorção existencial, da posição da mulher no mundo, do lugar da mulher no mundo, um mundo que também fica jogando homens contra mulheres o tempo inteiro. Perceba que o princípio feminino é o que vem a ser. Eu preciso confiar naquilo que é. Confiar como? Se muitos homens sequer confiam nas mulheres. Essa é uma conversa para outro dia, mas isso é uma realidade. Muitos homens não confiam nas mulheres. Fruto de milênios alimentando crenças de que as mulheres eram pecaminosas, de que elas eram portais de sedução, portais de perigo, portais do próprio diabo e um monte de outras coisas que a gente poderia falar aqui. Os homens não confiam nas mulheres. Essa crença alimentou o inconsciente coletivo masculino e alimenta ainda hoje o inconsciente coletivo feminino. Muitas mulheres não acreditam em si, não confiam no próprio poder, não confiam na sua existência. Elas já nascem com um peso inconsciente de uma inabilidade diante da vida, diante do mundo, que elas nem sabem que elas têm, mas elas já nascem se rebaixando. Elas já nascem se rebaixando. E a cultura reforçando o tempo inteiro que a mulher é isso, mete aqui, mete lá, coloca ela não sei de que jeito, vou machucar. E você vê mulheres que acham que a ideia de ser machucada é do caramba. Eu quero um cara para me machucar. Muitas mulheres acreditam nisso. E elas vão mantrando esses delírios, esses equívocos, não é isso? Elas começam a entrar em afinidade, uma afinidade mórbida com essa sinergia, com essa sintonia musical. E elas começam a entrar em convergência com a realidade da música. Começam a achar que a beleza, que a atração é a vulgaridade, é o escracho da beleza, não é isso? E em vez de cultivarem a beleza, nós temos hoje mulheres cultivando a aberração, a feiura, a desproporção. Mas elas acham que isso é a beleza? E nós temos um problema também muito grande na sociedade de hoje, que nada pode ser debatido mais. Porque se você debate de maneira crítica uma questão, você está contra o movimento imperante, né? Que é um movimento maléfico do mal, não é isso? Mas você não pode fazer isso. Porque ai de você se você fizer isso. Teremos um grande problema, porque você é inimigo do movimento
movimento libertário, que não é um movimento de libertação, é um movimento de escravização consciencial. E como eu sei disso? Porque desde que o mundo é mundo, os donos, os governadores do poder oculto, das trevas que impera nesse mundo, utilizam 3 artifícios de dominação da mente: sentimento e convicção, de punição, medo e obrigatoriedade. Então, por medo de ser punido, você se sente obrigado a concordar com coisas que você intuitivamente sabe que não é verdade. Então existe medo. Só que Deus e a própria feminilidade não é um estado de medo, é um estado de segurança, é um estado de confiabilidade, é um estado de leveza. Nós podemos discutir, nós podemos questionar. Deus não é contra isso. Ele gosta dos ousados, daqueles que chegam e perguntam, daqueles que apontam os equívocos. É desses que Deus se alegra. Ele não se alegra dos tímidos, porque os tímidos, eles se calam e o mundo vai sendo empurrado ao precipício e os tímidos não falam nada. Por que o mundo está como está? Allan Kardec questiona o Espírito Verdade. Espírito Verdade diz a Kardec, o mundo está como está porque os bons são tímidos e os maus são intrigantes e audaciosos. No dia que os bons forem intrigantes e audaciosos como os maus, eles preponderarão sobre a terra. Mas hoje as pessoas acham que podem se isentar da responsabilidade de ver o mal. Mas se eu vejo o mal e não o denuncio, eu automaticamente estou compactuando com ele. Então eu sou coautor do mal. E no final, no juízo, tô falando assim essa linguagem mais religiosa, mas vocês entendem, não é? Só para ficar mais fácil para a maioria das pessoas, porque nem todo mundo tem entendimentos e conhecimentos mais profundos sobre as coisas, ok? Não levemos tudo ao pé da letra. Mas, no dia do juízo, será julgado aquele que se calou na mesma proporção daquele que pensou e que agiu e que promoveu o mal. As mulheres, o feminino, precisa de segurança para existir. Precisa de confiança para reinar. Qual confiança? Confiar onde? Confiar em quem? Confiar no quê? Do mesmo modo que a árvore não pode viver sem a raiz, o espírito não pode viver sem o seu Criador. Do mesmo modo, a segurança que as mulheres devem começar a ambicionar e a procurar é a confiança no Criador. Essa é a confiança primacial e é a confiança mais difícil. Porque embora muitos digam que creem em Deus, em verdade, eles não conseguem confiar em Deus. A lógica de funcionamento dessa sociedade hoje é uma lógica imperativamente masculina. As mulheres se tornaram competitivas, se tornaram gladiadoras e digladiam-se entre si, entre mulheres e entre homens, para conseguir um lugar ao sol do mundo acadêmico, do mundo profissional. E elas dizem que elas não podem agir de uma forma diferente dessa, porque o mundo é como é. Só que o mundo não pode continuar sendo, porque são chegados os tempos da mudança, é chegado os tempos, já estão aqui. E a nova era é uma era de imperativo feminino. Como seria uma forma de viver feminina? Uma forma de viver serena, gentil, tranquila, sem preocupações, confiando no fluxo, sagrado fluxo da vida, embelezar a vida, não só com a beleza tangível do corpo que os olhos físicos enxergam, mas a beleza intangível que apenas as almas próximas de Deus conseguem perceber. O feminino depende de segurança para existir, depende de segurança para brilhar,
Já foi dito. Tolo é o homem que confia no homem. Tolo é o homem que confia no homem. Enquanto as mulheres acreditarem que elas precisam confiar nos homens, homens e mulheres, para serem felizes, elas estão fadadas a fracassar na vida delas. Não pode confiar no homem, porque tolo é o homem que confia no outro homem. A mulher deve então devotar os seus afetos e a sua confiança no próprio Criador. Por quê? Porque a natureza do Criador, eterno, infinito, incriado Criador, ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. De toda a eternidade ele é assim. Ele sempre foi o que ele é. Ele nunca deixou de ser. E eterna e infinitamente assim será. Ele é imutável. Aquilo que é imutável e aquilo que tem uma natureza soberanamente justa e boa, essa natureza do Criador, soberanamente justo e bom, e eu confio nele porque ele é justo e bom. Olha isso, coisa bonita. Essa característica da imutabilidade dele fornece, sopra na consciência feminina a segurança existencial que ela precisa. Por quê? A única coisa que satisfaz em verdade o feminino é a verdade. O feminino, ele é sedento de verdade. Um dos atributos fundamentais da feminilidade é a indagação. Porque por meio da indagação, as mulheres, elas investigam a realidade. Elas investigam se as coisas estão seguras mesmo. Por quê? Porque como nós temos um corpo que é um ser vivo em si mesmo, que tem as suas necessidades em si mesmas, que às vezes contrariam a vontade do próprio espírito. E aí é a guerra entre espírito e carne. E uma série de outras coisas que a gente poderia dizer. Esse corpo que gesta a vida nos deu características que tornam a nossa percepção para as inseguranças das relações, do meio com qual nós estamos inseridas, mais aguda. Faz com que a nossa percepção do todo seja mais aguda. Porque nós sempre estamos avaliando se o cenário que nos cerca é seguro o suficiente para que possamos florescer em vida e desdobrar de nós, quando desejarmos, quisermos ter filhos, vida. Mesmo que você vá adotar, não importa, são detalhes. Mas nós estamos sempre observando se o ambiente que nós estamos inseridas favorece o propósito da nossa existência. Não à toa, as mulheres têm postergado mais e cada dia mais a ideia de serem mães. Insegurança existencial profunda dentro delas. Será que é a hora? Não sei se é a hora. E as mulheres que querem ser mães, elas vivem falando, eu só vou ser mãe se eu tiver um homem que eu possa contar. O pensamento tá certo, em partes. Em partes. Muitas coisas a gente poderia dizer sobre esse pensamento. Porque de alguma forma você está colocando a sua felicidade e o seu propósito de vida nas mãos de um parceiro. Ô, gente, eu não sou religiosa, tá? Vocês estão esperando que eu vou ficar falando papai, mamãe, filhinho, vocês vão quebrar a cara de vocês. Que se diga. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Tem uma mulher muito conhecida chamada Karina Bach, eu acho que pronuncia, que ela era uma mulher cristã, evangélica. E ela tinha um sonho da maternidade muito forte dentro dela. E aguardou o varão ungido que nunca chegou. E aí um belo dia ela chega e se decide, ela fala, quer saber? Quer saber? Vou ser mãe, eu e Deus. Eu vou bancar essa maternidade. Não tô sozinha, tem ela e Deus. Importante que se diga. E ela foi fazer todos os processos de fertilização in vitro, sei lá como que foi que ela gerou essa criança. E pouco tempo depois, aparece um varão. Olha isso, que coisa interessante. Perceba como existe um paralelo grande com o confiar em Deus.
Às vezes a gente espera o momento certo para agir e Deus está dizendo para nós: apenas haja, que eu lhe sustentarei. Foi o que ele disse para Abraão, não é? Vá, saia da sua terra, da casa, da sua parentela, que eu lhe mostrarei. Ele não disse, eu vou te mostrar e você sai. Ele disse, saia, se mexe primeiro e eu te mostro depois. Confiança. Confiança para florescer. Confie em mim para florescer. Assim Deus disse para Abraão. Assim Deus disse para Karina Bach. Hoje ele separou aquela coisa toda, mas isso já não é mais problema nosso. Mas a história é muito, muito bonita. Ela queria um homem, ela queria uma família. E Deus desafiou ela, falou, vai, confia em mim. Confia em mim. Porque aquele que tem Deus ao seu lado tem o universo infinito a seus pés. E as coisas acontecem. E aí ela confiou, ela parou de confiar, de depositar confiança, expectativa num homem de carne e ossos e confiou em Deus. Falou, eu vou ter esse bebê, vou viver essa maternidade, quer saber, eu tenho dinheiro, sou bonita, eu vou viver essa história, tô jovem. Vou ficar esperando até que idade esse homem aparecer. Mais importante do que o homem na gravidez é a mulher, é a mãe. Todo mundo sabe disso. É uma realidade. E aí o homem aparece. A mulher, ela precisa entender o mundo no qual ela está inserida. O mundo que nós estamos inseridos, ele é um mundo que jaz o maligno. E mesmo, bendito seja Deus, casando com o homem ou a mulher certa, se você for uma mulher homossexual, bissexual, o que quer que seja, mesmo você casando certo, essa pessoa não deixa de ser uma pessoa cheia de falhas. Você não deixa de ser uma pessoa cheia de falhas. Essa pessoa não tem o dever de suprir as suas necessidades fundamentais. Esse é um dever do próprio Criador, porque é Ele que te pariu. E quem pariu, que balance. Eu tô brincando, mas tô falando sério. Deus criou os espíritos não apenas para que ele pudesse experimentar a individualidade das suas características. Ele criou os espíritos já intencionado de antemão em suprir os espíritos. Ele nunca criou os espíritos assim, vai lá e se lasca pra lá. Nunca foi isso que Deus almejou, ansiou. Ele sempre almejou e ansiou que nós fôssemos supridos por ele. Que nós estivéssemos em comunhão e contato constante com ele. Ele sempre almejou isso daí. Esse sempre foi o projeto inicial dele. Só que aí é o homem, com o seu arbítrio, bendito arbítrio, pode supor dúvidas sobre a ação de Deus, pode não querer aquilo que Deus queria para ele, para mais tarde descobrir que aquilo que ele queria era o que Deus queria. E se ele queria algo que Deus não queria, na verdade não era ele que queria. Olha isso! Eram sugestões do mal. Porque se o que eu quero não é o que Deus quer, pode ter certeza, não sou eu que quero. Se você quer o que Deus não quer. Se você quer o que Deus quer, não é nem você que quer, é Deus que quer para você. Ele quer o melhor para cada um de nós. Como manifestar o feminino? Confiança é a condição primacial. Confiar. Permitir. Permitir. E aí o aspecto iniciador, masculino, protetor do próprio Deus vai fazer todas as movimentações necessárias para que as coisas aconteçam. Então, o aspecto masculino dentro de você, o aspecto iniciador seu, é usado para acessar o aspecto feminino seu. Em poucas palavras, o que eu diria para as mulheres que querem manifestar a energia feminina dentro de si, que querem comungar com essa divina energia,
Primeiro é querer e permitir. Mas eu diria, confie em Deus. Dê equilíbrio ao seu lar. Abrace o trabalho na seara do bem. Independente do que você faça, faça com amor. Sempre vale dizer que trabalho é toda atividade útil. Então, não só o trabalho, como essa humanidade se convencionou a classificar, aquilo que desdobra em dinheiro, mas toda atividade útil. Estudo é um trabalho de investimento pessoal. Autoconhecimento, a meditação é trabalho em si mesmo. É trabalho na sua verdadeira essência. Não é isso? Então, abrace todos esses movimentos, todas esses anseios com o devido amor, com a devida honestidade. Permita que o Cristo Jesus e o próprio Criador, o Altíssimo, supra todas as suas necessidades. O Criador e o Cristo conhecem as nossas necessidades. Lembrando que as nossas necessidades são necessidades. É aquilo que é indispensável para que a gente siga, desenvolvendo. Não necessariamente a nossa necessidade é um capricho. Existe o capricho e existe a necessidade real, a necessidade objetiva das coisas. Em poucas palavras, exercite a confiança em Deus com rotinas sagradas e de autocuidado. Rotinas sagradas têm a ver com comungar com o Criador dentro de você. Comungar, fazer sua meditação, fazer sua oraçãozinha, sua prece, aquela coisa toda bonita. Cada um tem uma forma de fazer isso. E as rotinas de autocuidado são as rotinas onde você, porque recebe amor direto de Deus o tempo inteiro, você começa a tratar a si mesma com a devida importância. Então, você vai fazer sua unha, vai fazer seu cabelo, vai fazer sua academia, vai fazer o que é que você quiser fazer. Tem muitas formas de você cuidar de você, vai ler seu livro. Você vai focar em você. E quanto mais você focar em Deus e focar em você, mais Ele vai usá-la para que a obra dele se cumpra nesse mundo. E aí você estará sendo um canal de vida, feminilidade. Jesus era um canal de vida. Por meio dele a vida se deu no mundo ao redor. Ele até curou. Olha isso, coisa bonita. E aí você também curará as pessoas. Você curará as pessoas e dará às pessoas a beleza metafísica. Não é? Não a beleza física, mas a beleza metafísica. Que vem da cura de uma dor, de uma angústia. Colocando um sorriso nas pessoas. Essa é a beleza mais importante. É a beleza que eu provoco no ambiente. Um sorriso, um alívio, o bem-estar, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Essa é a beleza mais importante. Essa é a vida mais importante que uma mulher, que um homem podem provocar no ambiente. Devolver as pessoas para elas mesmas e para Deus. Então, confie em Deus e confie em si mesma. Ame primeiro a Deus, tenha um compromisso com Deus, desenvolva uma disciplina na sua comunhão com Deus e desenvolva uma disciplina nos seus processos de autocuidado. A feminilidade é decorrente disso. Faça, ame as pessoas, sim, mas primeiro vem Deus, depois vem você. Por quê? Porque Deus jamais te desamparará. Deus jamais prometerá algo para você que ele não cumprirá. Porque ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que ele se arrependa. E, novamente, tolo é o homem que confia no outro homem. Então, não crie apego à humanidade desse mundo. Ame as pessoas, cuide. Com certeza, cuide, tudo do caramba. Mas tenha consciência, ele é uma pessoa falha. Mais do que ele é uma pessoa falha, tenha a consciência de que você é uma pessoa falha pra caramba. E que se não for ele ou ela, você provavelmente vai pisar na bola em algum momento. Então, vocês têm que ter entre vocês uma boa disposição de superar, não é isso? Agora,
sobre confiar mesmo. Sugiro que você confie tão somente no Criador. Mas aí, cada um vive a vida do jeito que quiser. Aqui é uma sugestão, não é, queridos? Então, mulheres, homens que querem entrar em harmonia com a energia feminina dentro de vocês, é só permitir, é só confiar, é só soltar a angústia, ter a certeza de que as coisas se resolverão de maneira sutil, de maneira suave, de maneira tranquila. Certo, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.